Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. Vamos meditar hoje nesse capítulo, que é um grande discurso de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus. Você que já está conosco, deixa um like nesse vídeo. Por gentileza, coloquem a referência no chat para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. E, principalmente, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Diariamente eu tenho uma lista de transmissão que eu sempre envio o link dos devocionais, mas, por exemplo, algumas vezes eu não consegui enviar. Ontem foi um desses dias, enviei o link depois do início da transmissão. Então, para você não ficar refém desse meu envio, se inscreva no canal e ative o sininho. Quando você ativa o sininho e clica na opção Todas, o próprio YouTube te avisa quando a nossa transmissão começa. E dessa forma, você não perde nada do que nós temos colocado aqui diariamente. Esse projeto lindo que começou no início do ano, em 2 de janeiro, se não me engano, e de segunda a sexta, sem falta, temos sido frequentes aqui em crescermos juntos na palavra de Deus logo ao amanhecer. Hoje eu quero ler Mateus 23, estamos estudando o Evangelho de Mateus, e Mateus 23, gente, é um grande discurso de Jesus contra a hipocrisia dos fariseus. Esse capítulo ele tem 39 versículos e 38 deles é um discurso de Jesus contra essa hipocrisia. O único versículo que não é contra essa hipocrisia é o versículo 1 que diz assim, ó: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, e aí começa o discurso inteiro. Então, para que a gente não tenha uma leitura muito extensa, eu vou escolher aqui o versículo 37 em diante, para nós comentarmos rapidamente por que Jesus ele tem esse discurso tão longo e tão firme, tão duro contra a hipocrisia dos fariseus naquele momento. Vamos lá? Mateus 23, versículo 37. Inclusive, gente, na segunda-feira, coincidentemente, vai cair em Mateus 24, que é um capítulo sobre o final dos tempos. Então, você que gosta desses temas, já se prepara aí que o nosso próximo devocional vai ter este capítulo de Mateus como tema. Mateus 23, versículo 37, olha o que diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Gente, como eu citei anteriormente, são 39 versículos de um capítulo onde Jesus bate firmemente na hipocrisia dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram uma vertente doutrinária do judaísmo composto por pessoas muito zelosas, pessoas cuidadosas e desejosas de obedecer à lei de Deus, seguir o mandamento do Senhor de fazer o que é certo. Só que ao decorrer do tempo, esse desejo sincero e correto, por que não? Ele foi se transformando numa grande hipocrisia. Por quê? Porque os fariseus eles começaram a interpretar a lei de Moisés de uma forma que se tornou muito pesada para a execução. É como se eles tivessem acrescido regras que se tornaram pesadas demais para o homem seguir. De modo que se tornou um estilo de vida insustentável. Então eles viviam de aparência. O discurso deles era brilhante, mas a vida deles não acompanhava esse discurso. Eu confesso que eu esqueci Aqui, ó, lembrei aqui, ó, o versículo que eu queria comentar com vocês nesse capítulo, para exemplificar o que eu acabei de dizer. É o versículo 2, 3 e 4. Olha o que diz, Mateus 23, verso 2, 3 e 4. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Essa expressão, se assentam na cadeira de Moisés, diz respeito a estes homens, os fariseus, os mestres da lei, se colocarem agora como aqueles que são não apenas guardiões da lei, mas também professores dela. Eles ensinam a lei ao povo. Era a elite religiosa de Israel naquela época, gente. E aí, versículo 3. Olha o que Jesus diz.
obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Então Jesus não desconsidera o ensino da lei de Moisés. Mas observe, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Versículo 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então note que Jesus não nega os ensinamentos da lei de Moisés, mas mostra que aquela elite religiosa emanava um discurso insustentável, um discurso que nem eles conseguiam colocar em prática. E, gente, sempre que eu falo de temas como hipocrisia ou alguns outros temas parecidos, eu faço muita questão de ressaltar que é o meu papel aqui, já que para honra e glória do Senhor, tem algumas pessoas que nos acompanham, então me sinto na responsabilidade de cooperar com o teu crescimento espiritual. É o meu papel sempre alinhar o teu coração para você não ter um espírito de acusação. Porque quando a gente ouve um capítulo, lê um capítulo como esse, ouve uma palavra como essa, nossa primeira reação é querer bater nos falsos líderes do nosso tempo. Quem sabe você conheceu pessoalmente, ou conhece por virtude de redes sociais, da grande mídia, algum líder que tem falsos ensinamentos, o que te lembra exatamente os fariseus e a conduta deles. Esse é o primeiro afã, é lembrar deles e acusá-los, dizendo, tá vendo, Thiago, no nosso tempo, os fariseus são esses e esses e esses. E eu não quero descartar essa sua observação, mas eu quero te chamar a atenção, porque esse versículo, essa palavra, não é para falar só com os falsos mestres. Jesus, na verdade, não estava falando com os falsos mestres. Jesus estava falando sobre os falsos mestres para ensinar os discípulos e a multidão que o seguia. Preste bastante atenção nisso. Jesus não estava falando com os falsos mestres. Tem até outros momentos em que Jesus se dirige diretamente aos fariseus, mas neste discurso, Jesus está falando sobre os falsos mestres com os discípulos, alertando os discípulos para que eles não caíssem nessa mesma hipocrisia. E a despeito de grandes líderes que nós temos ainda hoje em nosso tempo, isso sempre ocorreu, gente. Não é particularidade do nosso tempo, talvez algum de vocês digam assim, Thiago, antigamente não tinha isso. Sempre teve isso, tá? Na história humana, sempre teve isso. Líderes, pessoas que ocupam lugares de influência na sociedade, que se furtam desses lugares para obter privilégios e acabam trazendo um peso sobre as pessoas que estão abaixo deles, digamos assim. Isso sempre existe na sociedade. Mas Jesus alerta os discípulos, ele nos alerta através dessa palavra, para que nós não nos tornemos uma dessas pessoas. Entende? E qual é a primeira lição e a principal lição desse capítulo aqui? Nós não podemos ser pessoas que sustentam um discurso com a boca, mas que a nossa vida não dá efetividade para esse discurso. É muito fácil falar, difícil é fazer. E desafiador sendo... Eita, me atrapalhei tudo aqui. O ditado é muito fácil falar, é desafiador fazer, difícil fazer. E é muito fácil nós vermos isso no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Nós temos um afã muito grande de proclamarmos as nossas ideias, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vemos como melhor para o mundo. Mas a autoridade, ela não vem com um discurso falado. A autoridade espiritual, ela vem com a sua vivência, com a sua vida. Quando você tem um problema sério, você vai correr para quem tem um discurso bonito ou para quem tem de fato resultado na sua vida? Você vai correr para... Quer ver uma pergunta muito interessante? Em qual banco você coloca o seu dinheiro? Aí cada um vai ser cliente de um banco aqui. Por que você coloca o dinheiro nesse banco? Porque você confia, de algum modo, que esse banco não vai furtar seu dinheiro. Que esse banco não vai quebrar da noite para o dia. Se você tiver uma mínima desconfiança que o teu dinheiro está inseguro nesse banco, o que é que você faz? Você retira. Na prática, você pode ser até atraído por um discurso, mas o que te firma ali como cliente daquele banco são os resultados que ele te traz, a segurança que ele te traz. A segurança que nós podemos passar para o mundo não está num discurso, gente. A palavra de Deus tem poder? Sim. Mas o poder da palavra de Deus é visto
quando a nossa vida frutifica verdadeiramente. Entende? O Brasil não está carente de um novo discurso. O Brasil não está carente de alguém que fale bonito. A nação brasileira e o mundo, eles estão carentes de pessoas que verdadeiramente vivam a palavra de Deus. Eu já comentei aqui algumas vezes, e essa situação ocorreu com muita frequência. Não foi uma vez ou outra, foi muita frequência na minha vida, principalmente na área estudantil. Colégio, né, ensino médio, enfim, na época da adolescência e também na faculdade, já no início da vida adulta ali. Eu sempre vivi a condição de ser criticado ou zombado por conta do evangelho, tá? Por ser crente, né? Crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente é bobão, crente tá dando dinheiro para pastor, crente é isso, pá. E na hora que a coisa aperta, as pessoas virem até mim e falam assim: ó, Thiago, quero te pedir oração, te pedir ajuda, te pedir um conselho, porque eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é alguém que tem intimidade com Deus. E longe de mim me exaltar ou falar qualquer coisa, mas o que eu quero te mostrar é que muitas vezes as pessoas, elas não vão observar o que você fala, elas vão observar o que você faz. E o que você faz é o principal testemunho do poder da palavra de Deus. Nesse caso aqui, os fariseus, que era o tipo de pessoa que falava muito bem, discursava muito bem, mas não vivia essa palavra, eles eram um péssimo exemplo. Eles eram um péssimo testemunho. Hoje, para ser bem sincero com vocês, gente, vocês acham que a credibilidade da igreja perante o mundo, ela está alta ou baixa? A credibilidade da igreja, ela está alta ou baixa? Ela está baixíssima. A credibilidade do povo de Deus está baixíssima. Mas Tiago, a Bíblia fala que nós seríamos perseguidos, mas eu não estou falando de perseguição. Note, a igreja do Senhor, o povo de Deus, sempre foi e sempre será perseguido. Perseguição, se você reparar, se você voltar, não sei a sua idade que está assistindo aqui agora, se você não tiver a idade que eu vou falar, se pergunta aos seus pais, seus avós. Mas há décadas atrás, os cristãos também eram ridicularizados, mas eram muito mais confiáveis. Um cristão poderia fazer um acordo financeiro com muito mais facilidade, afinal de contas, o cara é crente, o cara é cristão, ele não vai fazer nada errado comigo. Hoje em dia, quando você diz que é cristão, as pessoas dão um passo atrás, já ficam alertas, ficam receosas. Por quê? Não estou falando de perseguição, estou falando de credibilidade do povo de Deus. E a credibilidade tem diminuído, por quê? Porque o nosso discurso é inflamado, mas infelizmente as nossas obras não acompanham a beleza desse discurso. Então essa palavra é uma chamada de Jesus, não para criticar os fariseus, mas para alertar os discípulos, para que os discípulos não seguissem o mesmo caminho. Meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza absoluta que você conhece um, dois e vários exemplos de falsos cristãos. De pessoas que falam bonito da fé cristã, falam bem da Bíblia, que oram bonito, que cantam bonito, que pregam bonito, mas cuja vida não acompanha os frutos. Você conhece várias dessas pessoas. O intuito dessa palavra não é que você as acuse. O intuito dessa palavra é o Senhor Jesus nos alertando para que nós não nos tornemos como eles. Entende? Os fariseus, retomando o início desse devocional, observação histórica que eu fiz, um fariseu era uma pessoa muito zelosa, uma pessoa que estudava a Bíblia com muito afinco, estudava a palavra de Deus com muito afinco. A Bíblia, como nós conhecemos, é depois. Mas a Bíblia hebraica, digamos assim, o Tanakh, né, como eles dizem, estudavam com muito afinco, buscavam entender a lei do Senhor com muito zelo, com muita sinceridade no coração. E aqueles líderes em específico, muitas vezes, no meio do processo, eles tinham o coração deles ia mudando e a hipocrisia tomava conta e eles se tornavam o que eles se tornaram. Então o cara não começava querendo ser hipócrita, entende? Talvez você diga assim: Thiago, eu nunca vou ser esse tipo de gente. Guarde o seu coração. Se Jesus estava pregando para os discípulos sobre isso, é porque ele sabia que aqueles discípulos incorreriam naquele risco. Gente, por exemplo, quantas vezes nós vemos na Escritura os discípulos que andavam diretamente com Jesus discutindo sobre quem dentre eles seria o maior, quem dentre eles obteria futuramente um lugar de destaque? Muitas vezes. Então, até mesmo andando com Jesus, eles demonstravam que tinha muito a ser tratado e muito a ser melhorado. Da mesma forma sou eu, da mesma forma é você. Nós precisamos manter o nosso coração humilde e entender que se nós não guardarmos o nosso coração, lá na frente, nós seremos mais um hipócrita, mais uma pessoa nos tornando um mau exemplo, um mau testemunho do poder de Deus aqui nessa terra. E se você vigiar no teu coração,
guardar a tua vida, se manter humilde e entender que o evangelho não é um discurso bonito, não é um discurso de dominação, como dizem por aí, mas que é verdadeiramente o poder transformador de Deus aqui na terra, você vai experimentar essa transformação sincera e mais, as pessoas que estão ao seu redor serão profundamente impactadas. A sua família, a sua casa vai ser impactada. Os seus amigos, os seus colegas, as pessoas que te conhecem vão ser impactadas. Até as pessoas que não te conhecem. Como assim, Thiago? As pessoas que não me conhecem. Alguém que não está no teu círculo de amizade hoje, mas que vai te conhecer no futuro. E aí a tua história vai ser um testemunho vivo para ele e para ela. Quantos homens e mulheres de Deus nós tivemos na história que não me conheceram, não te conheceram, mas hoje nós temos acesso a livros, a documentos, a vídeos, enfim, a informações sobre a vida dessas pessoas e o testemunho delas permanece nos edificando mesmo depois da morte delas. Entende? Não subestime o que Deus pode fazer através do teu testemunho sincero, mas para que o teu testemunho permaneça sendo incendiado pelo alto, você não pode cair na hipocrisia de trabalhar a sua imagem para mascarar uma ausência de uma verdadeira transformação. Você deve evidenciar com os frutos aquilo que Deus fez verdadeiramente na sua vida. E aí, para fechar esse nosso devocional, por que nós lemos aqui o versículo... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Nós vemos o versículo 37, Jesus fala assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreuros que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. A casa de vocês ficará deserta. Jesus está dizendo o seguinte, quantas vezes você viu os meus sinais? Quantas vezes você viu evidências do poder de Deus, evidências do evangelho, mas você não quis a transformação? Ou seja, o coração das pessoas vai endurecendo. Aí Jesus fala assim, ó, pois eu digo que vocês não me verão, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu quero trazer apenas uma aplicação, uma conjectura, tá? Não é um estudo teológico nem histórico desse verso. Mas é interessante como Jesus diz assim, ó, eu digo que vocês não me verão mais, até que me digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos as evidências do Senhor, quando nós rejeitamos o que Deus quer fazer em nossas vidas, nosso coração vai endurecendo, 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 e a nossa vida acaba degringolando. Só tem uma saída para a gente reverter esse quadro, é o arrependimento. É você voltar a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, se você, por algum motivo, como que eu posso dizer, enveredou por esse estilo de vida apenas de discurso, mas que deixou de ter o coração incendiado por Deus, de ter uma vida realmente impactante, só tem uma saída para você. Reconhecer o seu estado e voltar ao Senhor. Dizer, Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, eu quero ter uma transformação verdadeira de vida. Senhor, eu não quero ser apenas um discurso ambulante por aí. Eu quero realmente ser uma carta viva de Deus aqui nessa terra. Se você é alguém que deseja muito isso de todo o seu coração, eu quero orar com você nesse momento. Amém? Senhor Deus, eu te peço, Pai, para que a nossa vida seja incendiada pelo alto, incendiada pelo céu. Nós não queremos, Pai, não nos permita ser um mero discurso ambulante, uma mera voz clamando por aí. Nós queremos de fato que a nossa vida seja um testemunho vivo do que tu podes, do que tu és, do que tu fazes em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de vivermos em hipocrisia e nos ajuda a termos um relacionamento sincero e profundo contigo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe profundamente a sua vida. Deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda demais. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e comenta aqui embaixo como Deus ministrou o seu coração nesse nosso devocional, tá bom? Tamo juntos sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração, até a próxima, tchau, tchau.